Esse é o palácio mais bonito que eu já vi na vida. Oi, meus viajantes, eu sou a Amanda, aquela que precisa viajar, e hoje eu te convido para visitar comigo o Palácio da Pena, em Sintra, Portugal. Eu vim sozinha até Sintra e nesse vídeo eu vou te mostrar a experiência real de visitar o Palácio da Pena. Desde o transporte, o trajeto a pé pela vila, o caminho até o palácio pela mata de Sintra, os jardins e os interiores. Então se você pensa em visitar Sintra, fica comigo até o final, porque a experiência pode ser bem diferente do que você imagina. E para começar, os transportes. Saindo de Lisboa, a forma mais fácil é o comboio até Sintra. Ele é direto, barato e super frequente. Em cerca de 40 minutos você já chega na vila. Outra opção é ir de carro, que te dá mais liberdade. Mas atenção que em dias de movimento pode ser bem mais complicado estacionar perto do centro histórico. Chegando na estação de Sintra, você já pode seguir a pé até o centro ou pegar os transportes locais que levam até a parte alta, onde fica o palácio. Agora de manhã tá bem tranquilo aqui, essa calçada normalmente na parte da tarde fica lotada, mas eu vim um pouquinho mais cedo hoje e hoje também mudou o horário, né? Entrou o horário de verão agora, então tá mais tranquilo, apesar de que ali na frente eu tô vendo que tá bastante cheio, mas a minha dica é venham cedo. Eu recomendo muito essa caminhada da estação até o centro antes de subir para o palácio. É uma caminhada bem leve, super agradável, já dá para sentir o clima da vila. E no caminho, além de passar por ruas históricas, lojas e cafés, aos domingos também há uma feira de artesanato que deixa tudo ainda muito mais especial. Acabamos de chegar aqui no centrinho da vila, que tem vários restaurantes, várias opções para comer, para se divertir, tá bem cheio já. E ali temos o palácio também, que aos domingos, para quem vive aqui, a entrada também é gratuita. Eu já entrei, é muito bonito, vale muito a pena. Mas hoje nós vamos visitar um outro palácio. A vila de Sintra é cheia de charme, com ruas estreitas, prédios históricos, cafés pequenos e aquele clima meio mágico, meio turístico, meio local. Tudo ao mesmo tempo. Se você tiver tempo, vale muito a pena só caminhar sem pressa, observar os detalhes, tomar um café, porque essa parte também é Sintra, não é só o topo da serra. E aqui dá para se perder e se encontrar o dia inteiro, é uma delícia. Ai, gente, eu amo os postcards, amo as coisinhas daqui. São tão lindas, olha que lindo. Esse daqui nem é daqui, né, de Lisboa. Mas olha quanto postcard tem aqui, olha, o castelo, que lindo. E depois dessa voltinha, vamos começar a subir? Gente, para visitar Sintra e quiser fazer tudo andando, tem que ter fôlego, viu? Porque aqui é só subida atrás de subida. Prepare-se. Sim, gente, foi isso mesmo que vocês viram. Até o Palácio da Pena são 62 minutos caminhando. Ou melhor, subindo. A cidade é super bem sinalizada, mas de qualquer maneira eu vou deixar o local exato de onde começa a trilha para subir para o palácio. Mas lembre-se que esse foi o percurso que eu escolhi fazer. Mas há 3 diferentes percursos oficiais que estão no site para se subir ao Palácio da Pena, cada um deles com distâncias e durações diferentes. E claro, com suas particularidades também, porque eu escolhi esse porque queria passar nesse lugar. E chegamos aqui ao nosso primeiro ponto, Vila Sasete. Porém, aparentemente está fechada. Eu tinha até conferido no site, mas talvez eu não tenha visto muito bem. E, em teoria, esse é um dos pontos de visitação aqui, na Serra de Sintra, mas está fechada. Então, seguimos para o nosso próximo ponto, mas a subida, assim, gente, é linda, já vale super a pena. É uma magia mesmo, que esse lugar tem. Mesmo dando para olhar só por fora, a vila é maravilhosa. Ela foi construída no final do século XIX por um empresário chamado Vitor Sassetti, como uma casa de veraneio inspirada nos castelos da Lombardia, no norte da Itália.
E se você reparar bem, dá pra ver essa influência, né? Parece até um pequeno castelo escondido na serra. Mas o mais interessante é que esse local foi pensado para se integrar completamente com a natureza. O jardim, os caminhos, tudo foi desenhado para criar essa sensação de estar dentro de um cenário quase cinematográfico. E o mais curioso é que muita gente nem passa por aqui. A maioria vai direto para o Palácio da Pena sem nem saber que esse lugar existe. E eu acho que isso deixa tudo ainda mais especial. Parece que você está descobrindo um cantinho secreto no meio do caminho. Não, e detalhe, olha essa arquitetura no meio das pedras, né? E quanto mais a gente sobe, mais a gente percebe que a vista está ficando cada vez mais espetacular. Aí, para quem precisar fazer uma paradinha no banheiro, saibam que na vila tem sim casas de banho públicas. Gente, das coisas que eu mais gosto aqui é que copo de leite, que é uma fruta, uma flor tão sensível, né? A gente acha que é sensível. Aqui ela nasce em qualquer barranco, aos montes, sem ninguém cuidar de nada. E eu acho lindo. A primavera é o ponto alto dos copos de leite. E Portugal inteiro fica assim, mas aqui na serra me surpreendi. Me surpreendi também com essa vista linda. Das coisas que a gente acha no meio do caminho. Um troninho feito na madeira, olha aí, no tronco da árvore. E durante a nossa caminhada passamos por lugares assim, que parecem ter saídos de contos de fadas. Mas não se esqueçam, o caminho é bem inclinado, então vão preparados. E para vocês sentirem como é inclinado de verdade, nós passamos durante o nosso passeio pelo Penedo da Amizade. Gente, eu não sei se vocês conseguem entender a magnitude do tamanho dessa pedra, do Penedo da Amizade. É impressionante, ele é gigante, a gente continua subindo e ele continua aqui nos acompanhando cada vez mais e mais alto. O Penedo da Amizade nada mais é do que uma icônica falésia de granito que fica bem na Serra de Sintra, logo abaixo das muralhas do Castelo dos Mouros. E ele é amplamente reconhecido como o berço da escalada desportiva em Portugal. Ou seja, fica aí a dica para os mais aventureiros. Galera, saibam que isso aqui é uma trilhazinha, tá? Eu não vi vestida apropriadamente para isso, porque eu tinha vindo aqui há 10 anos e eu não me lembrava que era assim. Então assim, é roupa de esporte, tênis de caminhada, mochilinha, água, coisinha pra comer, porque é realmente uma trilha, tá? Não cometam o mesmo erro que eu de vir de calça jeans. Essa aqui ainda bem tranquilinha. Olha isso aqui. Mas assim, saibam que é difícil, tem muito degrau, é muito alta, muito inclinada, olha isso. Eu tô subindo e eu não paro de subir. É subida e descida o tempo todo. É uma serra. Venham preparados. E apesar de ser desafiador, eu achei o caminho lindo. Ele tem umas partes bem estreitas, como essa que eu acabei de passar por aí. Ah, e há certas partes também que o caminho é diretamente sobre as pedras. Então, por isso, reforço a importância de ter um sapato, um calçado adequado. E depois de 60 minutos de caminhada, nós fomos recompensados com essa vista maravilhosa. Mas calma que ainda não chegamos ao fim, não. Gente, depois de subir tudo aquilo, chegamos a um platô. E desse platô nós conseguimos escolher se vamos para a esquerda, pro Castelo dos Mouros, ou para a direita, pro Palácio da Pena. Vamos ver como é que está o Palácio da Pena. E depois desse ponto a caminhada é muito curta até... Galera, chegamos! Olha, super recomendo, tá? É uma aventura super legal, passa por dentro da mata de Sintra, é a coisa mais linda. E de quebra agora chegamos aqui na entrada. Na verdade, eu cheguei em uma das entradas, porque há duas maneiras de acessar o Palácio da Pena. Pela entrada principal e pela entrada dos lagos, que foi exatamente por onde eu entrei. E uma informação muito importante, presta atenção. O acesso ao Parque Palácio da Pena é pago.
Porém, se você vive em Portugal, é residente, aos domingos e feriados, a entrada é gratuita. Agora, se você decidir visitar num outro dia ou for turista, é só ir na descrição do vídeo que eu já deixei o link de compra direto ali para vocês. Principalmente na alta temporada, eu recomendo muito que vocês comprem antecipadamente o ingresso. Esse é um dos passeios mais procurados em Portugal e principalmente durante os períodos de férias, as filas são quilométricas para comprar o ingresso na hora. Então garantam o seu antes e vá viajar sem dor de cabeça. E lembrem-se, toda vez que vocês compram com o meu link, vocês não pagam nada mais por isso, mas eu ganho uma pequena comissão, que me ajuda muito a continuar mantendo Ela Precisa Viajar para vocês. Gente, a beleza desse lugar não está escrita. Olha isso aqui. Não, sério. Uma paz, uma tranquilidade, Nossa, surreal, surreal. Como eu entrei pela zona dos lagos, aqui é a parte mais baixa do Parque do Palácio da Pena. E logo de cara, essa área já muda completamente a energia da visita. Tem muita água, muito verde ao redor, o som dos pássaros, animais. É definitivamente um começo bem mais tranquilo antes de encarar a subida até o palácio. É interessante porque muitas vezes a gente já chega direto lá em cima, mas começar por aqui faz você sentir a transição do parque aos poucos, como se o palácio fosse se revelando no caminho. E isso pra mim é o mais bonito de Sintra. Não é só o destino, é o percurso inteiro. Gente, olha essa árvore, que coisa mais incrível. Olha isso. O parque aqui, o Parque Palácio da Pena, é super bem sinalizado. Então mesmo se você estiver mesmo meio perdido ou não tiver muito senso de direção, eles têm placas como essas e como essas pequenas que eu vou mostrar, que te orientam para ir para todos os lugares aqui. Então assim, podem vir tranquilos. E de repente, lá estava ele. Aí já acabei de ver os primeiros relances dele. Nem acredito. E finalmente chegamos ao Palácio da Pena. Depois de toda a subida dos caminhos pela mata e dos jardins, ele aparece aqui no topo da serra, completamente colorido. Chegamos! E impossível de ignorar. De perto ele é ainda mais impressionante do que aparece nas fotos. Cada detalhe, cada torre, cada cor é absolutamente magnífico. Gente, esse definitivamente é um dos rolês mais legais para se fazer aqui em Sintra. Claro que de domingo e de fim de semana vai estar mais cheio, mas recomendo que vocês cheguem cedo e conseguir ver o espaço com mais calma e tranquilidade. Para quem quer fazer a visita dentro, as visitas são restritas com horários, então é um pouco mais tranquilo, mas ainda assim, se conseguir pegar os primeiros horários é melhor. Eu digo isso porque há a opção de ficar só pelos jardins, ou a opção do ingresso que inclui também a entrada dentro dos aposentos do palácio. E ainda aqui inclui o ingresso de entrada com acesso rápido. Então, além de guia, tem o acesso prioritário e não pega fila nenhuma. Escolha o que mais se encaixa com o teu perfil de viagem. Para quem tem dificuldade de mobilidade, eles oferecem transfers também, claro que é pago, né? Mas que conseguem trazer as pessoas aqui para cima, então evita essa subida que a gente fez toda a pé. Mas para quem quer encarar, consegue e não tem nenhuma dificuldade de mobilidade, eu super recomendo vir caminhando por dentro da mata. É muito bonito, é muito diferente, parece que a gente está numa mata mágica mesmo. Eu super recomendo. E você, meu viajante, tá gostando da visita? Então não esquece de já deixar seu like e se inscrever no canal. Teu apoio é muito importante pra mim, porque é isso que me permite continuar viajando sozinha e mostrando o mundo de um jeito muito mais real, leve e honesto pra vocês. Bora continuar nosso passeio? E claro, nesses horários assim mais cheios, principalmente agora que o tempo tá mais agradável, tá mais perto do verão, ter paciência para tirar suas fotos, enfim, porque realmente é muita gente o tempo todo. Mas vale super a pena. E aí, anotou todas as dicas? Então vamos começar a saber um pouco mais sobre o palácio? O complexo do Parque Palácio da Pena é imenso.
Não é só o palácio lá em cima. Existe todo um parque ao redor com trilhos, lagos, miradouros, jardins e vários caminhos que atravessam a serra. Na prática, isso aqui funciona quase como uma floresta inteira organizada, onde você pode passar horas explorando e mesmo assim não ver tudo. Eu acho que isso muda completamente a experiência, porque não é só sobre visitar um monumento, é sobre viver esse percurso até chegar nele. Por isso, organize bem a sua visita. Na minha opinião, o Palácio da Pena merece um dia completo do seu roteiro. Até porque lá dentro há um restaurante e também um bar, onde você pode recarregar suas energias, tomar um café, almoçar e fazer aquela pausa tão merecida antes de seguir o seu roteiro. O meu ingresso incluía a visita dentro do palácio. Então, perto das 4 horas, que era o momento da visita, eu já me encaminhei para a entrada do palácio e olha, devo dizer que fica fila sim. Mas pontualmente às 4, os portões foram abertos e já fui encaminhada para começar a visita. E agora que a gente está dentro do Palácio da Pena, dá para entender a história completa desse lugar. Tudo começa lá no século XVI, quando existia aqui um pequeno mosteiro dedicado a Nossa Senhora da Pena. Ele era habitado só por monges que viviam isolados no topo da serra. Com o passar do tempo, especialmente depois do terremoto de 1755, o mosteiro ficou bastante danificado e acabou sendo abandonado no século XIX, quando as ordens religiosas foram extintas em Portugal. Foi só em 1838 que Dom Fernando II descobriu essas ruínas e decidiu comprar não só o mosteiro, mas toda a área ao redor. A ideia inicial era restaurar o espaço e transformá-lo numa residência de verão da família real, mas o projeto acabou se tornando algo muito maior. Dom Fernando II ele era apaixonado por arte, arquitetura e decidiu criar algo completamente único, um palácio que misturasse diferentes estilos, épocas e influências, sem seguir um padrão tradicional. Por isso, o palácio combina elementos do neomanuelino português, referências mouriscas, traços góticos e detalhes renascentistas, tudo integrado à natureza da Serra de Sintra. Mais tarde, o palácio passou a ser habitado por outros membros da família real, incluindo a última rainha de Portugal, Dona Amélia, que viveu aqui antes da implantação da República em 1910. E depois disso, o palácio foi transformado em monumento nacional e aberto ao público. E agora, bora voltar para nossa visita? Dá uma olhada nessa vista. Gente, a vista daqui de cima é uma coisa impressionante. Eu não sei se eu tô ficando doida ou se eu realmente vi a ponte de Lisboa. Eu consegui ver ali o encontro do Rio Tejo com o mar. Então, assim, é incrível. Não, eu não estava ficando doida. O palácio foi propositalmente construído no topo da serra, no ponto mais alto, justamente para dominar toda a paisagem ao redor e poder ser visto a quilômetros e quilômetros de distância. E para finalizar nossa visita, nós entramos na capela, que é um dos espaços mais antigos de todo o complexo, porque ele já existia antes do palácio, fazia parte do antigo mosteiro dedicado a Nossa Senhora da Pena. E mesmo com todas as transformações, ela foi preservada, mantendo seu caráter histórico e espiritual. Aqui é onde termina a visita interna do palácio. Nós saímos aqui nesse hall super bonito, onde nós conseguimos tirar fotos maravilhosas. E hoje o dia está ajudando super, apesar de estar bem ventoso. Mas olha que lindo isso aqui. O Pátio dos Arcos é o último local a ser visitado dentro do complexo do Palácio da Pena, onde os arcos enquadram uma vista absurda sobre o Oceano Atlântico e toda a Serra de Sintra. Vale a pena explorar cada cantinho desse local para ter vistas maravilhosas. Mas se preparem, que o vento lá em cima é forte. O vento aqui em cima está cortante, mas gente, importante também é essa vista maravilhosa. Olha isso aqui. Aqui dá pra ver bem como o palácio é colorido e cheio de detalhes, mas as duas cores principais são o amarelo e o vermelho. E você sabe o porquê disso? Basicamente, o prédio pintado em vermelho corresponde à ala do antigo mosteiro da Ordem de São Jerônimo, que existia no local, enquanto o amarelo representa a nova ala do palácio, construída no século XVIII sob as ordens de Dom Fernando II, o rei artista. E a escolha das cores se traduz nesse espírito romântico, deixando o palácio com essa aura de contos de fadas.
fechadas. Agora a gente tá passeando pela parte externa do palácio, que tem toda essa região aqui pra gente andar. E olha aqui, vou entrar aqui dentro de um ponto de observação. Vamos lá. Ao redor do palácio tem também essa parte externa, esse corredor externo, uma varandinha, né? Que nós conseguimos andar ao redor e apreciar essa vista e esse vento também. E é uma coisa maravilhosa. Essa parte do caminho de ronda também não é acessível para todo mundo, é só para quem entra no interior do palácio e faz o tour. Ele foi inspirado nos castelos medievais que tinham esse percurso ao redor das muralhas para vigilância, mas é que ele não tem função militar, na verdade ele foi pensado só para lazer e contemplação. E é daqui que você tem algumas das vistas mais incríveis. E chegando ao fim da nossa visita, eu posso dizer com toda certeza, como mulher que viaja sozinha há 10 anos, que Portugal no geral é um país super seguro para uma mulher fazer uma viagem sozinha. Sempre me sinto extremamente confortável, as pessoas são receptivas, então assim, se quer fazer uma viagem solo e ainda não sabe muito bem para onde ir, com certeza Portugal e principalmente Sintra é um dos lugares que eu recomendo. Sintra é, sem sombra de dúvida, um dos meus lugares favoritos em Portugal. Eu não sei, eu sinto que aqui tem uma energia diferente, é uma magia mesmo que esse lugar tem. É uma coisa mística, uma coisa... não sei. Vocês têm que vir pra sentir. E é isso, meus viajantes. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de fazer essa visita aqui ao Palácio da Pena. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, já se inscreve no canal, porque vem muito mais novidades por aí. Dicas sobre Portugal ou pelo mundo, atividades para você fazer, eventos para você ir. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui nesse lugar lindo. Agora eu tô numa outra parte do jardim, acabei de encontrar uma fonte. E é isso, cada cantinho desse lugar esconde uma coisa diferente. E eu recomendo muito a visita. Muito obrigada por ter me acompanhado hoje e te espero no próximo destino. Um beijo, até a próxima.